Quando Jesus afirma, por exemplo, dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aqui, queridos, já aconteceu na história incontáveis vezes. Quando vemos, por exemplo, a história do Senhor Rama, a história do próprio Senhor Krishna, a história de Pralada e tantos outros grandes santos da Índia, avatares, divinas encarnações, sempre existiram aqueles que se faziam de mestres, enganadores, cristos, entre aspas, falsos profetas, falsos mestres. A história está repleta disso, falsos cristos. Lembrando a etimologia da palavra Cristo, que vem do grego Christos, que quer dizer ungido. Cristo não é um título pertencente apenas a Jesus. Cristo é um título que pertence à humanidade, a cada um de nós. Cristo significa ungido, aquele que é internamente ungido por Deus. Quando a força ígnea dentro de nós, a Kundalini, ascende pelo conduto espinhal, tocando a glândula pineal, libera um hormônio conhecido como Amrita, o néctar da imortalidade. Jesus falou a respeito deste néctar à mulher de Samaria, quem conhece essa passagem, na qual ele tem sede, ela está ali tirando água do poço e ele pede água para ela. E ela diz: mas eu sou de Samaria, você não pode falar comigo. É como se fosse uma espécie de intocável, né? Da casta dos intocáveis, como existe na Índia. Você não deve falar comigo. Você é judeu, eu sou de Samaria. E Jesus então diz a ela: se eu te der de beber da água que eu tenho, nunca mais terás sede. Essa água é o Amrita, é o néctar da imortalidade, que quando é liberado pela glândula pineal, quando a Kundalini, que é a Shakti dentro de nós, o Espírito Santo, dentro de nós, toca a glândula pineal, é liberado o néctar da imortalidade. Nos tornamos o quê? Crestos. Nos tornamos Cristos, ungidos internamente. Isso não aconteceu apenas com Jesus, não surge com Jesus. É milenar, vem da Índia, vem dos povos orientais, das terras do Oriente. Então, a palavra Cristo não surgiu com Jesus. Inclusive, como falei na live anterior, a etimologia de Krishna, segundo Kusten, autor do livro Jesus Viveu na Índia, tem a ver com Cristo. O prefixo Kris, de Cristo, e Kris, de Krishna, é o mesmo prefixo. Yogananda, de propósito, como falei em live anterior, unia os dois termos, Krishna, que quer dizer o ungido. Davi, por exemplo, o rei Davi foi um ungido, não um Cristo. Não um Cristo interno. Davi foi um Cristo externo, ou seja, porque ele foi como o rei, os reis eram ungidos. Todos os reis do Antigo Testamento, do judaísmo, eram ungidos, mas ungidos externamente. Então são cristos externos. E quem são os cristos internos? Os iluminados. Aqueles que alcançam a iluminação se tornam cristos, ou budas. São budas, Jesus é um Buda. Jesus é um Paramahansa, é um divino cisne. Assim como o Buda é um Cristo, é um Paramahansa também. São títulos espirituais e não sobrenome de Jesus, não é algo pertencente apenas a Jesus. Nós todos somos Cristos adormecidos, somos Budas adormecidos. Estamos dormindo em nossa realidade. O Evangelho Apócrifo de Tomé, o Dídimo, inclusive Tomé, para quem conhece o Evangelho, para quem conhece a história, ele é chamado de gêmeo de Jesus. Isso a igreja, de certa forma, procura esconder, a ortodoxia procura esconder. Tomé, o Dídimo, gêmeo de Jesus. Como assim gêmeo? Quer dizer que Jesus tinha um irmão gêmeo que nasceu no mesmo ventre de Maria? Não.
Tomé é gêmeo de Jesus em sentido espiritual. Como assim? Tomé foi um Cristo. Ele se tornou Cristo. Inclusive a Bíblia fala de Melquisedeque, um tipo de Cristo. Melquisedeque também foi um tipo de Cristo, está registrado na Bíblia. São Francisco de Assis é considerado pela própria Igreja Católica um Cristo redivivo, uma espécie de Cristo redivivo. São Francisco, que não viveu não faz muito tempo. Então, os falsos profetas, os falsos cristos também existem, como veremos mais à frente ainda nesta live. Não só os cristos, mas os falsos cristos. E esses falsos cristos que se apresentam muitas e muitas vezes ao longo da história, e hoje mesmo existem muitos se apresentando, são aqueles sobre os quais Jesus se referiu, que enganarão a muitos. É a doença desta era de Dwapara Yuga. E ele chegou a comparar os atuais comunistas aos Kauravas, inimigos de Krishna, há 5.000 anos. Ele disse isso. Ele comparou. Existe uma nota de rodapé em que ele compara os Kauravas aos atuais comunistas. Almas perversas, almas sem amor, sem compaixão, como foram os Kauravas, inclusive fraudulentos, né? O jogo de dados de Duryodhana, porque que eles conseguiram levar os Pandavas ao exílio? Jogo fraudulento, mentira, assátira, mentira, furto, roubo, todas estas coisas que estamos vendo hoje ocorreram no passado, na época de Krishna. Ocorreu também na época de Rama, do senhor Rama, que também foi para o exílio. Ele, sua santa esposa Sita e seu fiel irmão Lakshmana foram para o exílio, segundo os eruditos indianos, os mestres indianos, há 8.000 anos, quando viveu o senhor Rama. Esta imagem aqui é uma imagem de um falso Cristo, um falso Buda, que desafiou o senhor Buda. Os poderes miraculosos, os poderes paranormais, eles não significam que aqueles que possuem tais poderes realizaram Deus. Inclusive Patanjali, o sistematizador do yoga, ele fala sobre isso, ele nos alerta sobre isso. Os poderes paranormais são os siddhis, ou idis, segundo Patanjali. A alcançar estes poderes, realizar esses poderes, comandar sobre as águas, ressuscitar os mortos, ter um tamanho maior do que o normal ou menor, e vários outros siddhis, poderes paranormais, não significa que a pessoa que tem isso conhece Deus. Ela pode ser um falso mestre, muito poderoso, como existem inúmeros exemplos, como veremos mais à frente. Aqui é um texto que foi retirado do Srimad Bhagavatam, ou Bhagavata Purana. Esse de vermelho, com uma espada na mão, é o Antikrishna. O nome dele foi Kansa, ele era irmão dessa moça que está aqui na imagem mais abaixo, que está com as mãos assim. Ela é a mãe de Krishna, seria a mãe de Krishna, Devaki. E o outro que está ali com o braço tentando impedir que o Kansa mate Devaki é o Vasudeva, o futuro pai de Krishna. Pai espiritual, como eu falei, ele projetou de sua mente no ventre de Devaki, não houve copulação. Então, o nascimento é uma concepção virginal. E o canto 10, capítulo 1, verso 35 do Bhagavata Purana afirma: enquanto Kansa controlava as rédeas dos cavalos, dirigia a quadriga pela estrada, e uma voz vinda do alto dirigiu-se a ele: seu patife tolo, a oitava criança da mulher virá para matá-lo, que seria o Senhor Krishna, viria nascer desta mulher, de Devaki, dessa santa mulher Devaki. Então, Kansa foi um anti-Krishna, um anti-Vishnu. E já na Bíblia agora, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 8 a 10, lemos:
Agora sobre o anticristo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará. Vejam a semelhança. Krishna veio para matar Kansa, o rei Kansa, que usurpou o trono de seu próprio pai, irmão de Devaki. Krishna veio com a missão de matar Kansa, o anti-Krishna, anti-Vishnu. E Jesus veio com a missão de matar o anticristo. Virá, não é, com a missão de matar o anticristo, segundo Tessalonicenses. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É o que está acontecendo, muito provavelmente, nos tempos atuais. Aqueles que negam a Cristo, né, e que vão pela inverdade, pelo caminho da inverdade, são os líderes mundiais que são anticristos. Aqui na história, Ravana foi um anti-Krishna, um anti-Vishnu, perdão, anti-Rama, porque ele foi o grande inimigo de Rama, que era Vishnu encarnado. Então foi um anticristo, anti-Vishnu. Hiranyakashipu foi também um anti-Vishnu. Ele foi o pai do santo Pralada, e Pralada era devoto de Vishnu, do senhor Vishnu. Hiranyakashipu foi um anti-Vishnu, inimigo de Vishnu, e Kansa, como já falei, o inimigo de Krishna, um anti-Krishna.